Hoje a gente vai falar um pouco das novidades do CC 2018, versão nova do After Effects, que saiu aí em outubro desse ano, a versão 15 desse software que a gente utiliza todos os dias aí para fazer os nossos projetos. Antes de mais nada, é legal dizer que a Adobe tem 20% de desconto. A gente tá agora na época dessa época de final de novembro, época da Black Friday, mas até dia 1º, então você tem dia 30 e dia 1º, para aproveitar os 20% de desconto em todos os softwares da Adobe. Se você assinar agora a Creative Cloud, tem 20% de desconto e aí você vai pagar apenas R$140 mensais. A assinatura normal está custando R$175. É legal você ter os softwares originais e todo o pacote, porque além de ter todos os softwares, você tem acesso ao Typekit, você tem 100 GB de espaço na nuvem, também para você fazer upload de vários arquivos, colocar coisas lá para você utilizar depois. E é legal estar sempre com o software atualizado. Eu vou mostrar no After Effects algumas das coisas, como por exemplo Data Driven Animation, que é animações baseadas em dados. Então você cria um projeto, uma tabela de Excel, você transforma num formato específico. Então essa tabela você consegue utilizar para guiar as animações. Então você coloca os valores aí na tabela, troca o arquivo e ele troca as animações. Você pode fazer várias coisas nesse sentido. Você vai criar um projeto e aí, se você precisa repetir isso, sei lá, você tem 100 cidades para mostrar gráficos sobre a cidade, você vai simplesmente trocar aquele arquivo, ele vai fazer as mesmas animações que você acertou no primeiro projeto, e isso é legal para criar templates dentro do After Effects. Outra coisa que justamente tem um link com isso, serve para várias outras coisas, mas é legal também para essa questão de animações de gráficos, é a possibilidade de criar nulos a partir de pontos de uma máscara. Uma outra coisa que a gente pode adicionar teclas para algumas funções que não tenham atalhos, a gente pode adicionar eles, e é um editor visual. Então agora tem como você adicionar e tem como você editar os atalhos da forma que você achar melhor. Claro que se você trabalhar em um time, é melhor que você tome cuidado com isso, mas também tem como criar perfis, então não é um grande problema. Agora tem também transições para 360 VR e tem também melhorias de performance, como sempre, tem melhorias na integração entre Cinema 4D e After Effects. Tem também os Motion Graphics Templates, também foram melhorados. Aliás, os Motion Graphics Templates, você tem como criar templates para o Adobe Stock, que é uma forma de você ganhar dinheiro aí com a Adobe. Então você pode vender os seus projetos lá dentro para que youtubers, editores possam utilizar as coisas que você fizer nos projetos deles. Então tá aí uma forma de melhorar ainda mais a sua renda com o After Effects e com o Adobe Stock. Isso, aliás, é uma das coisas que eu percebi. Eu fui no Animotion, a Adobe estava lá e falaram por algum momento, e uma das coisas que eles falaram foi sobre o Adobe Stock. Então a Adobe está apostando nisso, então vale a pena você também tentar vender projetos ali. Bom, outra coisa são os Font Previews, que já tinha disponível em outros softwares da Adobe, se eu não me engano, e tem várias outras coisas, tem vários outros detalhes, tem várias correções de bugs, melhoria de trabalho com alguns formatos, como sempre tem, e sempre vem melhorando. Se você está usando já o 2018, conta aí pra gente o que você achou das novidades e conta como está sendo a experiência, beleza? Então vamos às novidades do CC 2018 no After Effects. Vamos abrir o After Effects CC 2018. Como sempre, ele muda a tela inicial, como todos os programas da Adobe também modificaram. Quando você abre ele, tem essa tela de Start, como os outros também tinham. E eu vou fechar aqui que uma das novidades é esses dois botões. New Composition, que nada mais é do que a mesma coisa do que esse Create a New Composition. Você clica aqui e ele já tem... e aqui abre o Composition Settings para você setar a sua composição. E aí, se eu der OK, ele cria a composição. É nada mais do que a gente já conhece, é só uma outra forma, um visual aqui. E tem esse outro botão que permite, clicando nele, por exemplo, eu posso pegar um footage e aí ele vai criar, New Composition from Footage, ele cria então uma composição com exatamente o tamanho desse footage que eu importei. E a mesma coisa, eu posso fazer a mesma coisa, clicando, dando dois cliques aqui,
e, por exemplo, selecionando uma outra cena. Vou pegar essa cena aqui. E aqui embaixo a gente tem Import Options, Create Composition. Isso também funciona com sequências de imagens. Então, se eu quisesse, eu poderia vir aqui, selecionar uma dessas fotos que eu tenho aqui da viagem e puxar toda a sequência delas para criar um clipe. Então, a mesma coisa aqui, eu dou import, então ele cria com esse frame rate da cena. No caso de fotos, ele vai importar com o último frame rate utilizado, normalmente 30 fps, beleza? Então, essa é uma das novidades. Outra novidade, aqui em Edit, eu tenho Keyboard Shortcuts. Então, se eu clicar aqui, e aqui eu tenho esse painel que mostra onde os atalhos estão alocados no meu teclado. Ele identifica o seu teclado e vai mostrar onde cada um dos atalhos do After está. Inclusive, você pode, segurando o Ctrl e clicando nessa tecla, você vai ativar esses atalhos que vocês estão vendo aqui. Ctrl Alt, mesma coisa. Então, e aí você consegue ter uma noção de onde estão todos os atalhos disponíveis no After Effects. E você pode, inclusive, criar perfis para o seu... da forma como você usa. Você pode mudar. Eu normalmente, dificilmente mudo isso, porque eu já estou bem acostumado com os atalhos do After Effects. Mas o legal de tudo isso é que se você quiser, você pode alterar. E também você pode ver todos os atalhos do After Effects. E você pode, então, começar a decorar cada um deles para entender melhor, para trabalhar mais rápido. Tem algumas funções, talvez que você não tenha um atalho, como por exemplo Review in Explorer. Eu não tenho um atalho, então se eu quiser eu posso determinar um atalho. Claro que teria que ser um atalho, Ctrl Shift 1, por exemplo. Ele vai designar então essa tecla para o Review in Explorer. E aí, automaticamente eu tenho que salvar. Ele já muda aqui, ó, ele sai do perfil do After Effects Default. E aí eu teria que salvar um nome para esse novo perfil de teclado. Mas eu vou deixar aqui no meu Default. Então, você tem mais essa possibilidade. O After, e ele está mostrando aqui esse roxo e esse verde. A diferença é que esses roxos são em todos, no aplicativo inteiro. Ele sempre vai funcionar dessa forma. E quando você tem verde, que funcionam em painéis específicos, como por exemplo o E, que se você vai apertar 2 vezes, ele é o atalho para mostrar as expressões que estão disponíveis na camada. Então ele funciona na timeline, certo? Então essa é mais uma das novidades. Dentro agora do After Effects, é o que outros programas já tinham, mas é esse preview das fontes aqui do lado. Ele permite que você, por exemplo, marque as fontes que você... favoritas, né? Então você pode salvar algumas como favoritas, e aí você, se quiser, pode clicar aqui. Ele vai mostrar apenas as fontes favoritas. Tem as fontes que vêm do Typekit, que é o sistema da Adobe. Se você quiser, pode abrir aqui as fontes da Adobe, que vai abrir o navegador da internet, né? E você tem várias opções aqui de filtros para você trabalhar, e você consegue ver, né, visualmente aqui a fonte aqui do lado. Uma novidade que eu achei bem interessante, que tinha até acho que tinha alguns scripts para fazer isso, mas agora tem nativo dentro do After Effects, é uma função que permite conectar os pontos de um path, por exemplo, de um shape layer ou de uma máscara, com nulos. Então eu só vou desativar, rapidinho aqui, desativar esse offset path e o repeater, para a gente deixar só o caminho que eu tenho aqui, então do path, do shape layer, e aqui em Window, se você não tiver aberto, você pode vir aqui em Window, Create Nulls from Paths. Então, aqui é um script agora nativo do After Effects. Então você vai clicar nele, ele vai abrir esta janela. E aí, quando eu seleciono esse path, eu consigo clicar aqui em Points Follow Nulls. E aí eu crio um nulo para cada um dos pontos da máscara. E aí você abre muitas possibilidades de animação. Você pode fazer o inverso também, você pode fazer com que os nulos sigam os pontos do path, e aí você vai controlar através dos paths, mas o mais legal é controlar mesmo com os nulos, porque fica muito mais fácil aqui, ó, visualmente. E aí, por exemplo, nesse caso, eu tenho isso um shape layer, então eu consigo fazer modificações para fazer animações
de vários estilos, certo? E um outro item aqui desse mesmo painel é o Trace Path. Com ele eu consigo fazer isso aqui. Eu só tenho que mostrar para vocês. Eu vou apertar aqui 2 vezes U para mostrar as propriedades que foram modificadas. E eu tenho Path. Eu vou criar então os meus nulos para cada um dos pontos. E também aqui selecionando o Path, eu vou criar então um Trace Path. O que ele faz? Ele faz uma animação desse nulo sobre o Path. E esse nulo vai se movimentando. Isso também vai abrir muitas possibilidades, como por exemplo, deixa eu só conectar todo mundo aqui. Deixa eu criar um novo nulo. Só um exemplo bem simples mesmo. E vou colocar aqui uma expressão nesse nulo, que eu conectei todo mundo nele. Vai ficar aqui girando. Vou adicionar uma nova camada, New Solid. Black mesmo. E vou pegar um cara chamado Write On. Esse Write On, eu vou pegar aqui a posição dele, pegar esse nulo que é o Trace Path, abrir a posição dele. Aqui no Write On, e aí eu vou linkar a posição com a posição desse nulo, desse Write On. E aí a gente vai ver o que ele vai fazer pra gente. Ó, esse desenho, se eu quiser aqui o Write On, eu posso então colocar em transparente um desenho ali acontecendo. Diminuindo o espaçamento, eu vou ter isso aqui, porque ele está se movimentando por cima do Path. Eu posso, por exemplo, mudar a distância desses 2 keyframes, a velocidade dele vai mudar, e com isso o desenho também vai mudar. Então tem várias possibilidades, além disso você pode conectar objetos com isso aqui, então fica muito mais fácil de você fazer esse tipo de animação. Uma outra novidade, imagina que você tem um template com dados, com vários gráficos, por exemplo, de cada um dos meses aqui, você tem, nesse caso eu tenho a probabilidade de precipitação de São Pedro de Atacama, no Chile, que é bem baixa, por sinal. Eu estou trazendo isso, eu importei para dentro do After Effects, na verdade eu tive que converter uma tabela que eu criei com as duas, aqui com a precipitação de cada uma das cidades. Eu criei 2 arquivos, que é um tipo de arquivo chamado JSON Files. Está aqui dentro. Então eu converti a cidade de São Pedro de Atacama para esse formato. Ele tem que ser nesse formato. E aí o que eu consigo com isso? Por exemplo, eu poderia agora, eu tenho esse projeto, se eu mostrar para vocês, na escala da camada, eu tenho uma expressão que importa a informação de dezembro, que é 3%, seria 3% de probabilidade de chuva, lá em São Pedro de Atacama, e ele está puxando daquele arquivo. Então você tem essa possibilidade de trazer informações de outros arquivos, e aí eu tenho animação no tamanho do meu retângulo, que é um shape layer, beleza? O resto aqui. E essa informação aqui da cidade também está vindo lá de dentro daquele arquivo. Então aqui no texto cidade, ele está trazendo a informação de dentro aqui do campo cidade. Eu vou explorar melhor isso num vídeo especialmente falando sobre isso. Qual é a grande sacada, qual é a grande coisa legal desse tipo de arquivo? É que, por exemplo, como eu criei um de Blumenau, exatamente, eu tenho as 2 tabelas de Atacama e de Blumenau. Eu posso, por exemplo, aqui em Replace Footage. Então aqui dentro eu tenho chuva Atacama, chuva Blumenau. Então eu dou um Replace Footage. E aí automaticamente, como eu já fiz o projeto bem certinho para ele já ter as animações, eu tenho o meu gráfico atualizado para a cidade de Blumenau. Então ele já mudou aqui o nome. Então se eu tivesse uma animação no nome também, já seria mantida, claro, dependendo de como eu fiz essa animação. Claro que demora para você criar o projeto de forma que ele puxe as informações, porque você tem que, por exemplo, nesse caso eu tive que colocar na escala da camada em cada um deles e vir aqui mudar e dizer que eu queria maio, por exemplo. Mas depois que você tem isso pronto, se você tem um projeto que é repetitivo, que você tem que sempre ficar mudando as coisas, talvez uma solução seja ter tabelas e você vai montar um projeto com esse novo recurso. Aproveitem esses 20% de desconto da Adobe, viu galera? Porque é uma possibilidade de vocês terem todos os softwares, você vai sempre estar com eles atualizados e você paga apenas R$140
Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essas novidades do After Effects. Conta aí pra gente o que você achou das novidades e também como é que tá sendo a sua experiência se você já tá utilizando a versão 15 do After Effects, essa versão CC 2018. Se tiver algum problema, alguma coisa que não tá funcionando direito, conta aí também nos comentários. Com o Creative Cloud, se você assina, você pode instalar qualquer outra versão. Então, tem tudo isso aí pra vocês, certo? Se você curte esse vídeo, deixa aí seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com a galera e eu desejo ótimas ideias a todos vocês. Valeu!